Olá, gente, mais um episódio do Cafezando. A gente tá no 13º, agora em 2024. E eu tive a honra de receber aqui Dr. Cláudio Lameirão para a gente falar sobre um assunto muito importante que muita gente tem interesse. Ele que é mentor nessa área hoje em dia, é servidor público, é delegado, né? Exatamente. Da Polícia Civil aqui da Paraíba. E a gente vai falar sobre carreiras jurídicas. E para mim é uma honra tê-lo aqui, porque ele também foi meu mestre, né? Eterno mestre, meu professor de Direito Penal e Processo Penal. Há muitos anos isso, faz tempo. Esconde um pouco É isso, né? né? Não vamos comentar sobre isso, Estamos mas novos. estamos aqui com ele para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, professor Cláudio? Satisfação, doutora Isa, estar aqui hoje participando desse teu programa, um programa aí já de muito sucesso, né? A qual eu até incentivo os alunos, os profissionais e os interessados em estarem se capacitando na área jurídica, né? Porque, pelo que eu tenho acompanhado do seu programa, as entrevistas são bem diversificadas, né? Então, meus parabéns, é uma honra estar aqui hoje falando um pouquinho com você sobre direito penal, processo penal, concurso público, carreiras jurídicas, né? Estou à disposição para que a gente possa ter uma conversa bem bacana, bem interessante, bem fluida e honrado. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, né? Por ter tirado um tempinho, um homem tão ocupado como o senhor, né? Foi difícil até, né, de Verdade, conseguir, mas a gente com conseguiu. certeza. Aí eu queria falar sobre esse tema que vem crescendo aí. Muita gente tem se dedicado a estudar para concursos públicos. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, como foi isso, de ter iniciado na carreira jurídica. Veja só, falar sobre esse tema é uma fala bem complexa, né? Não é uma fala fácil porque o estudo, o desenvolvimento do estudo, o planejamento, a execução, a força de vontade, a oscilação emocional, são componentes, são eixos que tornam a conquista de um cargo algo bem complexo. Com disciplina, Longe né? de ser impossível, a disciplina, né? A disciplina constante, longe de ser impossível, mas não é fácil, né? Mas os esforçados, com planejamento, chegam lá, né? E com confiança em si mesmo, chegam lá. Eu confesso a você que ao longo da minha trajetória de vida, quando bem mais novo, né? Eu não conhecia. Na minha família, a época em que eu decidi estudar, cursar bacharelado em Direito, não tinha ninguém, direto ou indiretamente, que fosse estudante ou formado na área jurídica. Ninguém. E aí eu gostava muito, e muito menos eu imaginava o que era um concurso, o que era necessário para passar num concurso. Hoje eu vejo que o concurso não te torna rico, né? Se você trabalhar pautado em critérios éticos, o concurso público, o cargo público, ele não te torna rico, mas ele muda a tua vida. Se você for um cara planejado, ele muda a sua vida, porque ele te traz estabilidade, né? Ele te traz uma segurança no trabalho, ele te traz uma prestação mensal certa, ele te fornece, se você preencher os requisitos bem direitinho, uma aposentadoria, né? Difícil dizer que é uma aposentadoria digna, mas uma aposentadoria, né? A área privada é uma área interessante, desperta interesse, te motiva, e, acho que até no dia a dia, até mais, né? Mas a gente fica mais tranquilo quando tem uma estabilidade financeira, né? Porque você pode ter uma estabilidade emocional, mas eu acho que a estabilidade emocional ela também depende um pouquinho da estabilidade financeira em dado momento das nossas vidas, né? E aí primeiro, eu sempre gostei de filme de júri e filme policial. Não que eu pretendesse, à época, me tornar polícia, né? Mas quando eu decidi por conta disso. Fiz o vestibular, passei no vestibular e quando tive a primeira aula na faculdade, que foi uma aula de introdução ao direito, professora Marise, foi paixão à primeira vista, né? E aí eu pude, na época eu trabalhava, eu pagava a minha faculdade, eu trabalhava em shopping, né? E pagava minha faculdade, e no primeiro semestre foi aquela paixão e aquela necessidade de querer estagiar, de querer conhecer o mundo pragmático, o mundo prático do direito, né?
E aí eu resolvi, no fim desse primeiro semestre, a gente sempre recebia salário mais comissão, e nesse mês específico eu recebi uma boa comissão, morava com meus pais, nunca fui rico, longe disso, mas eu tinha casa, comida e roupa lavada, mas R$0 no bolso, porque era meu pai só que trabalhava, minha mãe era dona de casa e foram 5 filhos, e não é fácil educar 5 filhos, né? E não é fácil também você abdicar, às vezes, do seu dinheiro, do seu trabalho, só para investir na família, na formação dos filhos, que foi o que meu pai fez, né? E aí eu resolvi guardar esse dinheiro que eu recebi e ir para o estágio, né, que fosse um estágio inicialmente não remunerado, mas aí eu consegui, sempre fui um cara organizado, metódico, e aí eu consegui pagando e pagando. Quando esse dinheiro foi acabando, começou a ter aquela época de estágio remunerado. Eu estagiava com um professor, promotor de justiça, né, que me levou para estagiar com ele no 2º Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro, capital. E depois trabalhando com ele, eu tive o prazer de conhecer uma outra promotora, Ana Lúcia, que era promotora na área da Fazenda Pública. Gostou do meu trabalho, me chamou para estagiar com ela. E assim foi, né, até praticamente quase que o fim da faculdade. No penúltimo ano da faculdade saiu um concurso para o Tribunal de Justiça, passei para técnico do Poder Judiciário, fiquei 1 ano e 8 meses, meu último ano de faculdade, um pouco mais. Nesse último ano, eu acho que o diferencial na minha trajetória foi que eu estudei muito durante a faculdade, né? E complementei esse estudo fazendo um cursinho preparatório no último ano. E quando eu ia para a faculdade, no início eu ia sem foco, porque eu não sabia o que o direito me oferecia em termos de perspectivas profissionais, né? E para todo mundo que assiste o programa e ainda não tenha, que seja jovem, esteja para decidir, né, uma área profissional, o direito ainda continua sendo, com todas as dificuldades que a gente possa encontrar no nosso dia a dia, né, um leque de possibilidades que nenhum outro bacharelado fornece, né? E se você faz o feijão com arroz, se dedica um pouco, está sempre estudando, né, foca naquilo, porque é difícil você passar num concurso logo após a conclusão da faculdade ou da universidade, como também é difícil você, assim que acabar a faculdade, ser contratado por uma grande multinacional, uma baita de uma empresa, né? Você precisa ter uma solidez acadêmica. Você precisa... o bacharelado ele te dá a base. Ele não tem tempo para te dar o verticalizado, né? O aprofundado. É você que tem que buscar. Então, muitas das vezes eu ia para a faculdade, um professor não podia ir, ou ia ter um evento, alguns iam embora, outros iam para balada, outros iam para lanchonete, eu ia para a biblioteca. E durante muito tempo foi assim a minha trajetória. Eu tinha prazer em ler, eu tinha prazer em estudar, eu sempre gostei muito de ler desde pequeno. E isso para mim foi fácil, né? E aí ao longo da faculdade a gente se aproxima de alguns professores, alguns que são mais abertos, mais afáveis, né? A gente conversa, tira dúvidas, vai por aqui, vai por ali, o que você pretende fazer e tal, né? Alguns cargos não te permitem, né, automaticamente serem providos com a simples conclusão do curso, como o caso de membro do Poder Judiciário, né, juiz, membro do Ministério Público, promotor, procurador da República. Você tem que ter 3 anos de atividade jurídica, né? Para delegado isso oscilava nos estados, mas com a recente aprovação da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, a prova oral e a exigência de atividade jurídica de 3 anos, ou policial, né, te exigem também esse lapso de conclusão para o provimento do cargo. Mas você pode advogar, você pode dar aula, você pode escrever, você pode emitir pareceres, você pode fazer mestrado, doutorado, você pode ir para iniciativa privada. Há um leque de possibilidades, né? Então, o concurso, ele mudou a minha realidade financeira, mudou a minha realidade enquanto pessoa. Trabalhar no serviço público, ainda mais numa área difícil, complexa e tão criticada como a policial, é um desafio também diário, né? Hoje eu estou trabalhando no NECRIM, que é o Núcleo Especial Criminal da Polícia Civil aqui no estado da Paraíba. Nosso secretário de Segurança, Dr. Jean Nunes, nosso delegado-geral, Dr. André Rabelo, juntamente com o Dr. Stefson Nogueira e Dr. Nilo, a gente compõe a equipe do NECRIM, é a única polícia do Nordeste que tem um núcleo de conciliação criminal. É um trabalho que eu lhe convido depois para conhecer, um trabalho que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, é fantástico, né? Faz com que a gente passe a executar um trabalho que não nos é ensinado na graduação. Hoje até algumas universidades têm, nessa cadeira de mediação, arbitragem, né? Mecanismos alternativos de composição do litígio. E é um trabalho que a gente vem desenvolvendo
de maneira bem A interessante, né? faculdade, ela não te ensina, né, aquilo que é, vamos dizer, não te ensina a ser advogado, não vai te ensinar a ser um servidor público também. É. Uma das coisas que eu ia lhe perguntar era se o senhor acha que o que lhe fez ir para o serviço público, para o setor público, foi ter estagiado já na área pública. Você- Você tocou num ponto muito importante, muito relevante. Eu sempre digo para os meus alunos, estagiem o máximo possível. Façam vários Na área tipos que de eles estágio. querem, É, né? porque assim, às vezes você começa muito neófito, muito novo, muito cru. Você não tem ideia de que uma defensoria pública representa, uma delegacia de polícia, uma promotoria, né? Então, Seria bom caminhar, assim, até por essas áreas, né, na perfeito, verdade, porque, perfeito. assim, fui estagiária de gabinete. O meu estágio todo foi no gabinete, né? Foi na área pública Aham. também. Mas quando eu terminei a faculdade, passei na OAB, aí eu fui ser advogada e aí eu não sabia nada de advocacia. Eu tive que aprender, né, a advogar sozinha, porque tudo que eu sabia era despacho, era sentença, não tinha Imagina. nada a ver, né, com aquilo que eu ia exercer e exerço até hoje. Aham. Então, eu acho importante o estudante de direito ele passar por esses estágios, por exemplo, de estagiar como num cartório, ou seja, com um juiz, ou com um promotor, com um delegado na delegacia, Certeza. e para decidir, né, com firmeza aquilo que ele quer, né? O estágio ele te permite fazer a melhor escolha, né? Te distancia daquilo que você, não era o que eu achava, né? Não era o que eu esperava, não é o que eu tinha como perspectiva. Outros, às vezes, eu não busquei o serviço público por segurança financeira, necessariamente. Apesar de, à época, eu não ter nenhuma, né? Eu busquei o serviço público porque os cargos que me interessaram ao longo da minha jornada acadêmica, eu só poderia ocupar, prover, fazendo concurso. Depois, com mais maturidade, com mais conhecimento sobre a realidade econômica do país, das nossas vidas, não, realmente, o concurso me traz, eu tenho limites, né? O servidor, o agente público, ele tem limites salariais. Na área privada você Eu não tem, vejo né? que a maioria das pessoas que vão para o setor público é pela estabilidade financeira, né? Tem muito disso. Mas aí vem junto a questão da frustração, que eu vejo muito servidor público frustrado porque escolheu determinada categoria ou fez o concurso, mas eles têm que ter o conhecimento que eles estão limitados àquela estabilidade Com certeza. que eles procuraram, né? Com Eu sei que certeza. vocês brigam muito por melhoria salarial e tudo mais, mas tem muito mesmo servidor frustrado porque não consegue, né? Trabalha Alavancar, né? muito, porque eu sei que trabalha muito, mas não tem um salário digno Com à certeza. altura do que trabalha, eu digo. Exato. Exato. É, e na área privada também, né? Eu dou aula para concurso público há 19 anos e as turmas são muito assim, quando não é uma turma fechada para juiz, delegado, mas quando é uma turma para vários cargos, você tem muita heterogeneidade, né? Muitas pessoas que estão numa determinada área se frustraram, não é aquilo, e querem buscar outra. Isso é admirável, porque quem não tem berço de ouro e é honesto só progride estudando, né? E até para você empreender, você tem que estudar, né? O estudo é fundamental, é o primeiro passo para tudo, né? E eu sempre admirei o trabalho do professor. O trabalho do professor é um trabalho de base, é um trabalho que vem antes de qualquer outra atividade profissional, né? Agora, eu confesso a você que também, Não esperava ser professor. assim, ao longo da minha jornada universitária, muitos professores me inspiraram. E eu fui 4 vezes monitor, né? Eu sempre gostei de me testar. Até hoje, às Na vezes, verdade, não, na verdade, o que eu vejo de conhecer, né, é essa vocação para ser mestre, assim, para ser professor, porque além de você querer ser professor, você tem o dom de ser professor e passar muito a obrigado. sabedoria que você aprendeu para outras pessoas. O que não é todos os professores que eu vejo que passaram pela minha vida assim acadêmica, mas com o senhor, sim. Muito obrigado. E é o que eu vejo
A maioria dos alunos comentando, todo mundo lhe elogia. É o combustível, né? É o principal combustível para a gente poder... Porque não é fácil. Teve um aluno que É o uma vez pagamento disse moral, para mim... né? É Teve o pagamento moral. teve o salário moral, É. como o professor que teve aqui, Felipe, que ele disse, é o salário moral do professor. Realmente também tem que ter, eu acho que para tudo que a gente for fazer, a gente tem que exercer com maestria. E quando a gente tem o dom para exercer aquilo ali, a gente faz com um diferencial muito, muito maior do que as outras pessoas. E se destaca por isso. Pois é. Não é uma coisa fácil, né? Porque enquanto isso estiver dentro de mim, é porque é um sinal de que eu tenho que continuar. É uma missão, eu encaro como uma missão. Você mudar a vida de pessoas não é uma coisa fácil, né? Então você tem uma responsabilidade muito grande quando você entra em sala de aula. De passar não só de maneira pedagógica e didática o assunto, mas também de estar o mais atualizado possível, né? E você milita na área também, você sabe como é difícil ser um profissional atualizado no Brasil. É uma produção legislativa desenfreada. Na área penal e processual penal chega a ser absurdo, né? E aí o que acontece? A gente chega às vezes no final do dia se cobrando, se alguém pudesse comercializar horas do seu dia, esse cara estava rico. Você acaba o dia angustiado. Às vezes você está no carro, aí você lembra que há 2 dias atrás alguém te mandou uma mensagem e ficou uma sobreposta à outra, e era uma mensagem importante, e você do nada, cara, me desculpe. Ou seja, a gente não tinha isso quando era pequeno, essa obrigação de responder virtualmente às pessoas. E as pessoas hoje, às vezes não aceitam que você não dê uma resposta virtual a ela, né? E aí, porque você não tenha tempo, às vezes, de responder. com certeza. Às vezes eu vou ler uma lei, eu vou dar uma reforçada num assunto, ou estudar um assunto novo de madrugada, pô. E aí teve um aluno que uma vez disse para mim, professor, Cláudio, ser professor e ter uma outra profissão além de ser professor, só uma máquina, né? Eu nunca me achei uma máquina. Mas tem dias que você fica extenuado, não é fácil. Às vezes você passa um dia na delegacia ouvindo os problemas de várias pessoas, né? Tentando apresentar uma solução, ser um porto seguro, ser uma calmaria. E depois você entra em sala de aula, né? A galera falando, e aí, não sei o quê. São momentos que você tem que ter uma ruptura psicológica, emocional, de tranquilidade muito grande. Mas, assim, é algo viciante. Quando eu achar que a preguiça dominou, ou você encheu o saco de estar estudando tanto, se atualizando, aí eu acho que chegou a hora, né? Eu não vou ser irresponsável de entrar na sala de aula desatualizado, não. Nem vou ser irresponsável de ministrar uma disciplina que eu não tenho a segurança para ministrar, né? Mas, assim, apesar de todos os percalços... E o direito é isso, né? A gente tem que estar se atualizando todo dia, infelizmente. O direito, se você não gosta de ler, não se atualiza, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai ficar para trás. E, assim, muita gente deixa passar essa oportunidade, às vezes, da família poder pagar uma faculdade, fazer um curso, né? E aí a pessoa termina a faculdade 5 anos depois, aí vê o quanto tempo perdeu, aí vai ter que pegar mais uns 2, 3 anos para ficar competitiva, né? O quanto tempo você perde na sua vida, né? Então, um pouquinho de maturidade não faz mal a ninguém, né? Para você enxergar as coisas de uma maneira mais É porque o jovem, eu vejo assim, a escolha, por exemplo, da faculdade que você vai fazer quando você termina um ensino médio, é muito prematura, né? Porque a gente é jovem, a gente não tem uma mentalidade assim totalmente formada. Então, eu terminei com 16 anos o ensino médio e entrei na faculdade com 17, que eu completo o ano de janeiro. Mas eu sabia exatamente o que eu queria. Eu tinha decidido que eu queria fazer direito, mas não é todo mundo que sabe. É por isso que tem tanta gente que circula por tanto curso dentro das faculdades, né? Mas eu entendo esse lado, porque realmente quando a gente é jovem, a gente não tem certeza de nada, né? E é tudo muito intenso. Com certeza. Então, para ter uma certa maturidade, não é todo mundo que tem essa maturidade de saber o que quer, onde quer chegar, principalmente quando você teve uma vida relativamente fácil. Eu concordo, é difícil. Normalmente, você vê alguém vindo mais de um momento, de uma zona de desconforto, e encara o estudo, né? É estudar com planejamento,
ter um pouquinho de sorte também ajuda, né? Tem um pouco de Ter sorte um pouquinho também. de sorte, escolher a profissão certa, escolher uma área certa, né? Um pouquinho de sorte também ajuda. A sorte ajuda quem estuda, né? A resiliência também, Com né? É a certeza. resiliência, que é a determinação. Porque assim, eu vejo o concurso público como uma fila de espera, né? Então, tem muita gente que já está estudando há muito mais tempo do que você. Então, se você não estudar o suficiente, você... Mas isso é muito, muito relativo, sabia? Eu já fiz, assim, muita prova me achando muito preparado e ia mal. Já fiz algumas me cobrando, né, por não ter estado como eu gostaria e batia na trave ou passava. Então, você tem que ter coragem de sair de casa também para fazer uma prova, porque tem muitos que me procuram, não, professor, acho que eu não vou fazer, porque eu não acordei bem, não dormi bem, Insegurança, não é assim. Eu né? falei, você tem que fazer, porque não vão bater na tua porta te entregando o cargo, você tem que ir atrás. Não tem que ter medinho, É não, que a reprovação faz ansiedade parte. é o mal do século, né? Também, né? Mas você tem que procurar estar andando com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que o seu. E se afastar, ter coragem de se afastar. Olha, pelo menos momentaneamente, não fique perto de mim, não, porque eu preciso de positividade, né? E não de toxicidade. Então, De gente negativa, é verdade. a gente tem que estar escolhendo, nesse momento a gente tem que ser seletivo, né? Entrou na faculdade, começou a fazer estágio, começou a conhecer as disciplinas técnicas, o que que você está gostando? Conversa com o professor, procure estagiar, procure pegar os últimos editais, procure publicar um artigo e se envolvendo com isso e construindo um currículo desde cedo, porque isso ajuda lá na frente nas provas de título. Né? É muito comum o cara passar, não ter um mestrado, É já difícil vai fazer pegar um depois. aluno assim determinado, assim, logo no início, né? Logo Assim, no de início jovem. você encara alguém com essas feições, e aí você consegue com mais facilidade aprumar, né? Mas aqueles que batalham, que não que os outros não consigam, mas geralmente a pessoa que trabalha, que batalha, ou que tem condições familiares, mas você vê que fica na faculdade, está tirando dúvida, está fazendo anotação, escreve bem, faz uma prova, né? É importante você se preocupar com a produção de texto, né? Direito tem isso, segunda fase para delegado, para juiz, promotor, defensor, segunda fase da OAB, né? A preocupação com uma construção textual, objetiva, padronizada, sem firula. Então, isso você pode aproveitar durante os 5 anos. Sabe? É o recado que eu dou, aproveite a faculdade, porque a cobrança é mais sua sobre você mesmo, né? Não é, né, é porque o povo confunde também, né? O ensino médio não é o professor que tem que Não, estar mas ali assim, eu concordo charelando. com você que, assim, para quem entra muito novo, tem muitas pessoas hoje que estão sendo emancipadas, né? E entram, acabam o segundo ano e vão direto para uma faculdade, É né? verdade. E aí você imagina, você termina dezembro no colégio, você começa fevereiro na faculdade. Você não tem uma política de transição no Brasil para isso, né? E é impactante pro jovem. Se não tiver alguém da família, meu filho, eu vou com você, vou te dizer assim, assado. É um momento novo, é um momento de mais liberdade. Diferentemente do colégio, nem todo mundo pega no seu pé. É você. Tem algumas pessoas da família que não entendem isso, né? Então eu tinha uma tia minha que me ligava, à época teve um problema envolvendo locação de um apartamento dela, e não sabia nem para onde ia a locação, e ela quis tirar uma dúvida comigo. Eu falei, tia, eu posso procurar saber para a senhora, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Não, mas meu filho, você está fazendo direito. Tenha cuidado para não fazer errado, viu? Aí que isso, cara? Para que isso? Mas a família que é leiga, acha que você começou a fazer o curso, né? Aí já sabe Já de sabe de tudo. tudo, né? Agora, tem alunos que já entram na faculdade querendo ser ministro do Supremo e acabam se achando ministro do Supremo, né? O direito é um curso muito formal, de muita vaidade, né? Então, o cara se veste bem, a mulher se veste bem, tem uma oratória boa, pode não estudar nada, mas engana, né? Porque às vezes quem vê cara não vê conteúdo, né? E não tem nada a ver, O direito né? é muito plástico, Você né? O tem mundo que jurídico é muito sentar plástico. assim de frente para a pessoa, pegar, tomar um café É, e conversar com é, ela para saber se é... é verdade. Eu gosto muito de fazer isso, porque eu vejo que tem no mundo que eu vivo, no mundo da advocacia, é um mundo de aparências. Então, é muita gente que vive uma coisa, principalmente hoje nas redes sociais, que não é aquilo que ela é realmente. Então, ela não tem muita coisa a oferecer. Eu tô falando como pessoa, às vezes. Entendi. Elas acham que elas têm o que elas têm a oferecer é o status, ou é alguma coisa financeira, Sei. alguma coisa que ela é, mas não aquilo que ela é referente na essência. E isso me decepciona muito na advocacia. Eu bato muito de frente com isso porque eu me frustro. Mas eu também tenho essas frustrações, né? Toda área tem suas frustrações, É. né? O ser humano é muito complicado.
Lidar Não é com gente fácil. é... Não é Sério, fácil. mas eu acho que toda profissão lida com gente. Tem alguma que não É. lide? Mas assim, eu acho Se que tiver, eu vou poderia, fazer. mas na universidade a gente não tem isso, né? É. Por exemplo, outra coisa, quando eu fiz o meu curso de formação, hoje a mídia se interessa muito pelo trabalho da polícia, né? Há um mediatismo muito grande, muito grande. E às vezes você termina um curso de formação, é lotado numa delegacia, e no primeiro plantão, ou no seu primeiro dia de trabalho, você pode se deparar com um caso complexo, de extrema crueldade ou dificuldade, e aí daqui a pouco estão todas as equipes, né, da rede de telecomunicação local atrás de você querendo uma entrevista. O que que você pode dizer? Até onde você pode ir? Né? O que é que você pode soltar? E como é que você lida emocionalmente com isso Não, também? então, você não é preparado para isso. Nem na graduação, nem na escola, nem no curso de formação. A gente precisa ter uma preocupação maior com isso, como se comportar perante a mídia, não só as redes sociais, mas a mídia ao vivo, a mídia oralizada, a mídia da televisão mesmo, né? Você tem que ter esse preparo. Então, você às vezes vai empolgadão lá, é isso, é aquilo, e você está acabando às vezes com um sigilo importante, né? De um trabalho. Aí a maturidade, ela também. Aí não é direito penal, aí não é código, aí não é código civil, constitucional, aí é a vida. A vida realmente é uma escola, né? E tem muitos que se iludem, né, com a mídia, muitos se Com iludem com as redes status, sociais, né? Hoje todo mundo pode ser poderoso numa rede social, todo mundo é destemido numa rede social, mas é você, é a sua fala, é a sua atitude. E o direito não só regulamenta atitudes físicas, presenciais, mas também, cada vez mais, tecnológicas, né? É porque as pessoas ainda acreditam que a internet é terra de ninguém, né? Exatamente. E às vezes até sabem que não é, mas às vezes, por ondas momentâneas, acabam sendo contaminados e no momento de raiva, fúria, sem lembrar dos seus limites éticos, falam o que pensam na hora, né? Agridem pessoas presencialmente e depois, quando estão com os seus ânimos mais esfriados, voltam para a realidade, voltam para si e veem a besteira que fizeram, né? Isso é muito complicado. As redes sociais hoje tem, eu vejo que tem muitos pontos mais negativos hoje do que positivos, principalmente no que tange à formação de opinião, porque as pessoas cada dia mais têm sua opinião formada através de mídias sociais Sim, e jornais. Eles não procuram buscar, né, fazer aquela pesquisa antes de formar uma opinião. verdade, E a concordo. gente sabe que a internet é a terra das fake news, né? Então acredita em tudo que se propaga na internet sem, né? E são muito imediatistas na hora de tomar uma opinião. É. E para gente que trabalha com investigação, aí é um outro desafio, né? Porque a gente precisa, e o governo tem que ter sempre atenção para isso, o governo no geral, de atualizar, hoje e sempre, em termos tecnológicos, a polícia. Sem tecnologia hoje, em relação a alguns crimes, a gente não chega muito longe, né? E a gente também não é familiarizado com tecnologia durante a faculdade. E é algo impressionante, como muda e muda rápido, mas é fundamental para a gente elucidar o crime e dar uma resposta eficaz para a sociedade. Então, além de tudo isso, você tem que também ter essa preocupação de estar atualizado, não só na leitura da lei, né? Mas alguns alunos até a época do último concurso aqui da Polícia Civil questionaram, Cláudio, professor, por que o edital para a gente está cobrando estatística, contabilidade? Porque não é única e exclusivamente para ter mais matéria, para haver um aumento no grau de dificuldade. É porque a polícia hoje ela está com viés muito científico. Então, hoje, se você for para uma delegacia de repressão a crimes tributários, é muito mais contabilidade, administração pública e estatística do que direito tributário. Então você precisa estar antenado nisso daí. Você vai para uma delegacia de repressão a crimes cibernéticos, você tem que dominar IP, certos softwares, né? Então não é uma coisa fácil. Não é uma É coisa porque fácil. eu acho que a sociedade também tem aquela imagem de que delegacia policial só serve para crimes, vamos dizer, de roubo, Os furto, crimes de rua, né? homicídio, né? E tem O que a vamos, criminologia chama de crimes de bagatela. aí Não no tem, sentido de ter uma pena pequena, mas de ser um crime muito comum no cotidiano, né? exato, aí vem o crime contra a ordem econômica, que
contra a ordem pública, tem vários tipos de crime, né? Exatamente. Crime ambiental. Exatamente. Não é só aqui de homicídio, roubou, matou. Não. Exatamente. Eles têm que, eu acho que, do meu ponto de vista, deveria ser implantado no ensino médio ou desde o fundamental uma disciplina de direito constitucional, os direitos básicos, né? Certeza. O artigo 5º, pelo menos, né? Concordo com você. Né? Consumidor, noções básicas de trânsito, meio ambiente, é importante isso. Ainda que seja como disciplina complementar, que não tenha prova, mas você permitir que uma criança, depois um adolescente, já conheça isso desde pequeno. Que né? Saiba dos seus direitos, né? Exatamente. Como cidadão, que não é só votar, por exemplo. Exatamente. Né? Tem o dever de fiscalizar também. E até de votar bem, né? Votar, exato. Né? É a questão da formação da opinião que eu estou dizendo. E hoje em dia a mídia, principalmente as redes sociais, elas influenciam muito a ignorância que eu estou dizendo, assim. As pessoas não querem mais estudar porque elas acham que elas vão virar Isso é um mundo de ilusão. Uma estrela da internet e ficar milionária da dia para noite. Pronto. As crianças estão assim, os adolescentes estão assim, e até os próprios adultos já. Certeza. Né? Essas redes que monetizam, né? Qualquer tipo de se mostrar nas redes. Eu vou estudar pra caramba, vou fazer um mestrado, doutorado, um concurso, pra quê? Se eu posso ganhar um dinheiro imediato. Só que aí você imagina alguém, né? Uma criança, um adolescente que não tem o acompanhamento dos pais quando eles estão mexendo na internet, aí às vezes até no próprio YouTube, passando de um assunto para outro, aí aparece aquela matéria. Você sabe quem eu sou? Você sabe onde eu estou agora? O cara dentro de um Porsche, de uma Ferrari. Olha a minha conta ontem, olha o que entrou ontem, né? E você vai investigar aquilo a fundo. Aquilo é um blefe, aquilo é uma jogatina, aquilo é uma indução a um declive econômico, né, na pessoa. Pô, o cara desse novo, num carro desse, na Europa, com todo esse dinheiro na conta, se aquilo fosse fácil, estava todo mundo rico. Se fosse só seguir o passo dele, estava todo mundo rico nesse mundo. E você vê que a comparação é uma das coisas que mais adoecem hoje em dia, né? Então, as pessoas vivem se comparando com as vidas das redes sociais, né? Exato. A profissão perfeita, exato, o relacionamento perfeito, o corpo perfeito. Isso. E aí a gente vai se comparando e vai achando que aquilo ali é verdade e não é. Ou então que só basta aquilo, né? Pois é. Também. Pois é, aí lá na frente vem os problemas do corpo, quando você fica velho por conta, às vezes, de produtos que você usa para manter aquele corpo, né? Vem a demência, vem o declínio cognitivo porque você não estuda, você não estimula o cérebro, né? Como você bem disse. A sociedade pós-moderna ela tem uma característica muito marcante, que é o escoamento do tempo, a fluidez do tempo, né? E aí é como você disse, eu chego a formar a minha conclusão no final daquele dia assistindo um blogueiro, né? Isso aqui que aconteceu, pô, esse cara fez isso e você desliga, achando que aquilo realmente aconteceu, ou se aconteceu e que foi aquele cara, e depois você acaba vendo ou tomando conhecimento que não foi, né? O imediatismo também leva ao assassinato de reputações. Exatamente. E isso é importante, sabe? Você coibir. Eu tava teve uma época que tava gerando uma certa polêmica com relação à divulgação de, por exemplo, uma pessoa que cometeu estupro. Sim. Né? E aí o pessoal tava dizendo porque que tinha o sigilo para não dizer quem era a pessoa. Quando é um crime que toma repercussão, né? Toma uma repercussão muito grande. O caso Marielle, por exemplo. Pronto. Por que não divulgava? Por que eu acho correto não divulgar? Porque as pessoas, elas podem transformar, às vezes, um vilão num benfeitor e vice-versa. Com certeza. E tem limites penais para isso, né? A violação de sigilo é crime. Ainda que você seja policial, você está sob sigilo, você violar o sigilo é crime, né? E o sigilo é algo hoje difícil de você conseguir manter. Nossa. Tem sempre alguém que solta. Porque até de dentro, né, também. De dentro, às vezes de dentro para fora. Centrífugo, sempre para fora. E como é esse trabalho? Eu achei interessante, você falou que você está trabalhando dentro dessa arbitragem, conciliação. Já faz um tempo, né? Já. A gente fez uma capacitação na nossa Academia de Polícia Civil com mediadores do CNJ. Então não é todo mundo que pode fazer esse tipo de trabalho.
a gente com isso dá uma resposta rápida para a sociedade, a gente tem conseguido marcar a primeira audiência para no máximo 10 dias depois do registro da ocorrência. As pessoas até acham, é a polícia mesmo? É a polícia que está E, marcando e até quais 10 são os dias. tipos de crime que As vocês... infrações de menor potencial ofensivo, Uhum. né? E os crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, calúnia, difamação, alguns tipos de injúria, dano simples, lesão corporal leve, que não envolva violência doméstica, né? Isso não gerou Perturbação do nenhum sossego atritozinho alheio, com o né? MP, não? Olha, não me recordo de ter havido esse atrito. Agora, eu acho que a gente tem Que hoje em dia, a gente tem um relacionamento muito bacana. poderia ser de iniciativa também ter esse... Isso é isso. E isso aí não é uma subtração, né, de Aham. atribuições, de forma nenhuma. É um auxílio, como você tem a transação penal, como você tem o ANPP, né, Uhum. para você tentar diminuir de imediato esses problemas sociais. E diminuir também o número de processos, né? Não, também. você não tem noção do que a gente tem produzido com isso de diminuição desses tipos de casos em delegacia de polícia. Essas delegacias distritais, né, que estão com uma carência de servidor, a gente tem, a gente está agora tentando abrir o segundo, né, ali na João Machado. E é um trabalho muito bacana, é uma iniciativa muito interessante, como eu te disse, né, nós somos pioneiros no Nordeste, a gente, entre aspas, copiou essa ideia, porque foi uma ideia sensacional. Em São Paulo tem Cinecrim há muito tempo, muito mais exitoso e mais amplo e estruturado do que o nosso, mas a gente vai aumentar e, se Deus quiser, chegar a mais outros lugares da cidade, né? Porque é muito bom você poder pegar o problema ainda na efervescência e dizer, olha, a gente não está aqui para decidir, a gente está aqui para ouvir vocês, apontar caminhos e mostrar as consequências de prosseguir com isso. E a cada 10 audiências, a gente geralmente tem conseguido mediar 7, 8. Muito bom. A experiência nós temos um corpo de estagiários, né? Então, então vocês levam alunos também, isso é bom também. A gente leva alunos, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Isso como eu disse, deveria ser implantado também no Ministério Público também. É uma cultura de paz, né? Uma cultura de paz, com né? certeza, diminuiria muito o número de processos judiciais que e os crimes que, já está... as infrações que admitem transação penal, pelo artigo 28A do CPP, elas não podem ser objetos de ANPP, né? Então a gente acaba levando para conciliação. A pessoa não é obrigada a comparecer, a pessoa não é obrigada a aceitar as nossas argumentações. Existem audiências que a gente não consegue chegar à composição, mas cada uma sai com o seu termo orientado. Volte para a delegacia com atribuição para apurar, abra um TCO, ou vá, pense melhor, você ainda tem um prazo legal de 6 meses para decidir, depois qualquer coisa volte. Você pode registrar a ocorrência e vir direto aqui no NECRIM, que a gente marca essa audiência para você. E tem sido um trabalho gratificante, novo para mim, um aprendizado, né? Tem 3 anos, mais ou menos? A gente começou antes da pandemia, né? Aí a pandemia deu uma dificultada no processo, a gente continuou um pouquinho, tentou fazer online, foi difícil, mas desde 2021 para 2022 a gente voltou aí com praticamente força total. Aí vocês lidam com o processo eletrônico também lá? Não. É físico? Na verdade é a intimação, né? Uhum. E o termo é físico, a gente imprime e entrega. Uhum. Aí manda uma cópia para a superintendência, acho que eles digitalizam, mandam para o GCRIM também, para o juiz lá tomar conhecimento, né? Isso gera alguma consequência, assim, jurídica, anotações? Se ele faz nos crimes de ação penal pública condicionada, né? Se ele abre mão da representação, pós 6 meses, a extinção da punibilidade, aí não se pode mais fazer nada, né? Uhum. Claro que a gente escuta às vezes um ou outro caso, olha, a pessoa disse no NECRIM que ia cumprir, não cumpriu, mas grande parte das nossas composições são mantidas. Sabe? Fica algum registro de antecedente? Fica tudo registrado. Não, a gente sabe das ocorrências que foram feitas, do resultado de cada uma dessas audiências, e todo fim de mês a gente manda a nossa produção estatística para a superintendência. Entendi. Muito Quartas bom. e sextas são trabalhos mais internos, né? E terças e quintas a gente bota para as audiências. É uma excelente iniciativa. Pois é, e tem gerado Aí quem frutos. preside lá é o senhor... São os delegados. Hoje são 3 delegados, um escrivão e os estagiários, que muito nos ajudam também e aprendem com isso, né? Na época que eu estagiava no fórum, eu acho que tinha... Hoje em dia ele é delegado, Carlos Otton.
Carlos Otton. Carlos Otton Foi. hoje, um grande amigo, um grande profissional, um grande delegado. Ele hoje está na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, se não me engano. Ele Sério, né? é muito sério, muito legalista, sempre foi. Desde a época que ele trabalhava no cartório como Técnico. era técnico, era analista, mas ele sempre foi muito, muito certo, muito correto, muito sempre. Uhum. Eu acredito que ele seja um excelente delegado também. Com certeza, uma excelente pessoa, excelente profissional, dedicado. Nós temos muitos bons nomes, né, na Polícia Civil aqui do Estado, graças a Deus. Não conheço todos, eu conheço somente o senhor e ele. Acho que tem outro também. O raio deve ser mais pela televisão, às vezes, né? Onde dá uma entrevista. Tem uns policiais também que gostam de dar entrevista no lugar do delegado, né? Tem. Muita gente gosta de aparecer um pouquinho, né? Pô, te vi na televisão hoje, onde tal. Você não precisa nem mandar, eles já estão. Você aqui ainda está num estado, isso na minha terra natal, que é o Rio de Janeiro, é impossível. Hoje você ainda aqui vê gente, não digo nem da Polícia Civil, porque é difícil, mas você vê policiais militares indo para casa, indo para o trabalho, fardados, né? Então aqui ainda é um estado que tem uma cultura de paz maior. Outros é um tiro móvel, é um alvo móvel, né? Você está indo trabalhar. Agora eu vou entrar numa curiosidade, porque eu vejo que tem uma rixazinha dos agentes, né, da Polícia Civil com os delegados, porque eu escuto muito eles dizerem assim, que fazem tudo e quem recebe os louros, essas são as frases que eu escuto, são os delegados. E aí eu brigo muito por causa disso, sabe? Eu me meto, eu acho, eu não sou nem delegado, nem tenho nenhuma família. Tenho não, mas eu digo assim, então se você quer colher os louros, vá fazer um concurso e virar delegado. Mas eu vejo muitos agentes mesmo da Polícia Civil se questionando com relação a isso. E eu acho muito feio. Veja, eu não tenho dificuldade... enfrentei alguns problemas com isso. Hoje eu sou vice-presidente, mas fui por quase 8 anos presidente de uma associação aqui dos delegados. Dentro do serviço público, dentro do Estado brasileiro, para ele funcionar, ele precisa de uma verticalização. Então eu tenho que ter uma vinculação hierárquica. Na estrutura de poder eu vou ter quem comanda e quem é comandado. Eu sempre tive aquela ideia de que se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, não é criticando, não é detonando, não é dificultando, não é atrapalhando o trabalho dos outros que eu vou melhorar. E se foi a sua escolha, e foi uma escolha que você em dado momento achou que era errada, e deixou a vida te levar, e você por conta disso mantém em você uma carga negativa cada vez maior, não dissemine isso, não passe isso para o outro. Ninguém é perfeito. Exatamente. Né? Então assim, sempre respeitei as pessoas, nunca quis o mal de ninguém. Acho que todo profissional, principalmente da segurança pública, porque não sabe se volta para casa mesmo, sabe? Trocar tiro não é uma coisa fácil. Prender pessoas, né, com histórico criminal não é uma coisa fácil. Ter que buscar a aceitação de uma parcela da mídia e dos governos não é uma coisa fácil, né? Quando eu comecei a pensar em concurso, poucas pessoas buscavam carreiras policiais. Hoje é o que mais se busca. Mas dentro da estrutura do Ministério... Mesmo com todo o perigo que tem, eu vejo que realmente é um dos mais concursados a área policial. A área policial. É muito buscada. E assim, é uma área muito bonita, você faz um trabalho sensacional. Mas voltando para o fogo, né? Para responder, para não deixar a sua pergunta sem resposta. Toda a estrutura vai ter, como eu estava dizendo, um comandante e um comandado. É assim na Polícia Militar, é assim na Polícia Federal, é assim na Polícia Civil, é assim no Ministério Público, tem o promotor e tem o assessor, é assim na magistratura, tem o juiz, tem o assessor, tem o técnico e tem o analista. Às vezes você tem uma instituição, o cargo mesmo, o membro, o cargo maior vai ter um aumento e os outros não vão ter. Quem é que pode impedir que a outra pessoa, né, fique chateada com isso? De maneira alguma. Particularmente, eu acho que se deveria pagar muito mais e melhor a esses profissionais. Mas dentro da estrutura brasileira, o delegado também ainda precisa ganhar mais, né? E dentro de uma instituição, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, ao invés de você perder o seu tempo detonando alguém,
que não tem nada contra você. Não faça a diferença, né? E às vezes o meu, Faça e às vezes manutenção você perfeito. E às vezes você faz um trabalho que dá super certo para sua categoria e a outra não vê o mesmo êxito em quem a representa. E aí o problema é meu? Não. Se eu faço o meu trabalho bem feito? Né? Eu nunca me imaginei muitas coisas. Eu nunca me imaginei fazer concurso. Quando eu era pequeno, eu nunca me imaginei virar delegado. Eu nunca me imaginei virar professor durante muito tempo da minha vida. E eu nunca me imaginei mais ainda virar presidente de associação. Agora, eu sempre procurei desenvolver tudo da maneira mais correta e dedicada possível. Ainda que eu durma pouco, ainda que às vezes gere um estresse maior do que outras pessoas, né? Mas é o que eu gosto de fazer. Eu agradeço a Deus todo dia por trabalhar na área policial e por ser professor. Eu não tenho... como é que eu posso dizer? Aquela que, não, odeio o que eu faço, vou carregado. Às vezes você pode ir com sono, né? Que você faz, né? E é isso que eu falo, você tem que pensar bem, escolher muito bem aquilo que você quer fazer para você não se tornar um profissional frustrado. Com certeza. Né? Certeza. É assim na advocacia, é assim em qualquer concurso que você for fazer, seja magistratura, seja para ser promotor, seja para ser delegado policial, você tem que se preparar para aquilo que você quer realmente fazer. Com certeza. Né? E fazer com maestria. Com certeza. Porque tudo que a gente faz na vida, pelo menos para mim, tudo que eu faço eu quero fazer bem feito, certo, correto, né? E decidir e pronto. Não ficar se frustrando porque eu decidi fazer um determinado concurso, você fez outro e eu tô frustrada porque você está recebendo mais do que eu. Então, ou é como eu digo a eles, a briga é a seguinte, eu digo logo assim, se você está insatisfeito, estude, não fazer concurso para ser delegado também, pronto. A gente muito tempo brigou para ter uma melhoria remuneratória semelhante a juiz e promotor, mas é uma briga que dá, mas a gente chegou assim, olha, é difícil alcançar isso, né? Chegar próximo, mas são poderes autônomos, né? A gente é vinculado ao executivo e o dia do executivo é para tudo. E vamos parar com isso, vamos pensar em nós aqui, na média salarial, tem a nossa briga, a nossa batalha, e a gente vem tendo bons ganhos, bons frutos, bons desempenhos. Uma categoria que deveria, eu acho, ser muito valorizada, seria a categoria do professor. Muito mais do que, inclusive, a minha. Eu acho. Muito mais do que todas. De todas. Se a primária, a gente não seria nada sem um professor. Com certeza. Né? A gente começou com um professor, né? E eu vejo aqui na Paraíba, principalmente no Nordeste, o professor é muito desvalorizado. Principalmente da educação básica. Exato. Imagina uma pessoa conseguir fazer você ler. Como é difícil esse trabalho. Né? Muito fácil hoje eu chegar, estudar um assunto e explicar em sala de aula. Agora, você aprender a ler, a fazer conta, a desenvolver habilidades enquanto criança, uma pessoa dessa tinha que ter um baita de um salário. Com certeza. Um baita de um estímulo, sabe? Mas é complicado. E o salário, ó. É como já dizia nosso amigo Raimundo, né? Professor Raimundo. Minha mãe é professora aposentada, eu sei, né? Do sofrimento, assim, dela. Ela sempre exerceu a profissão dela com vocação. Ela sempre amou aquilo que ela fazia. Mas é uma desvalorização muito grande. Até hoje, mesmo depois de aposentada, todo canto que ela passa, os alunos dela reconhecem, né? Reconhecem. Cara, isso não tem preço, isso é verdade. É uma deferência, assim, um respeito em relação à minha pessoa, que eu agradeço a Deus aí muito por isso. E é o que acontece com você também, porque é só elogios. Se falar o nome Cláudio Nomerão, assim... Todo mundo que foi aluno... Eu também sou um cara tranquilo em relação às críticas. Todo mundo que foi aluno faz assim, melhor mestre que eu já tive, melhor... Todo mundo foi o comentário os comentários que eu recebi na hora que eu postei, assim, todo mundo de uma boca só, não teve ninguém que dissesse o contrário. Fico muito feliz com a transmissão aí desses reconhecimentos. Fique sabendo disso, porque foram muitos directs e muitos elogios à sua pessoa. Obrigado. Fico muito feliz com isso. E eu disse, eu não posso nem dizer o contrário, né? Porque eu também fui aluna e também só tem elogio para fazer. 2007, 2008, 2009, por ali. Tá entregando minha idade, rapaz. Não foi.
Na época, eu comecei na Asper 2007. Foi por aí. Foi por aí, né? Uhum. É. Estamos Acho que novos foi ainda, né? 2007. Eu acho que foi É. 2007. Foi a primeira oportunidade que eu tive. O professor Sheiner Asfora, que era o coordenador, Scheiner. que me convidou para ministrar lá. Seria eternamente grato a ele. Eu também gosto muito Que à de época eu só dava assistir. aula em cursinho, né? Aí de repente eu recebi uma ligação dele, não o assim, conheci de nome, mas nunca tinha encontrado com ele presencialmente, nunca tinha trocado uma ideia. Do nada ele me liga perguntando se eu quero uma oportunidade. Eu falei, como é? Paz. Aí daí começou a minha jornada acadêmica, né? De uma faculdade para outra, tudo. Tal. Ele hoje, eu acho que ele também é presidente de Abracrim, né? Eu acho, né? é, Ele é um grande é profissional, um orador nato, assim. Grande professor também. outra coisa que a faculdade não nos ensina, a oratória, né? Verdade. Eu acho que deveria ter uma É cadeira, difícil. né? Às vezes Que, você não. Tem pessoas que conseguem desenvolver essa habilidade mais pra frente, né? Tem alguns que já nascem com ela. é, Poxa, eu não sei dizer a você se eu nasci com ela ou se eu desenvolvi habilidades, porque. nasceu assim. Não, mas ministrar uma aula não é a mesma coisa do que fazer um grande discurso, né? Mas o suficiente a gente tem. O suficiente a gente tem. Eu acho que nasceu assim, com essa vocação assim da oratória, assim. Porque assim, dar aula não é uma coisa fácil, não. É. Você tá ali de frente e ter aquele Eu acho que o maior desafio do professor é controlar a turma, controlar ainda né? nos dias de hoje. As turmas mais novas, principalmente. As do meio pro final já começam a ver À que noite, né, estudam as pessoas mais que têm mais idade, que trabalham durante o a dia, noite né? geralmente é quem trabalha durante o dia. Eu estudava à noite É. e eu era a caçula da sala. Mas naquela época, a Asper só tinha realmente também à noite. Era. É, E todo mundo queria tomar conta da minha vida. Então, eu não podia bagunçar, gente, toda a Isa tá controlada. fora da sala de aula, a Isa volta pra... Era assim, todo mundo queria tomar conta da minha vida. Eu só tinha 17 anos, né? Uhum. Minha maioria era de 30 e poucos pra cima. Então, pra mim, isso foi bom, não foi ruim. Isso me fez amadurecer um pouco mais nesse sentido. Entendi. Eu gostei. Que bom, é importante, né? Também amadureci em vários momentos da minha vida na raça, assim. É, Teve que aprender, teve que né? aprender. Eu também vim de uma família que não nasci de berço de ouro. Não tem nenhum advogado da minha família, ninguém da área de direito. Eu sou a primeira advogada, tive que me virar nos 30 também. Quais são as áreas que hoje você atua? Eu atuo na área civil e empresarial, mas tive que aprender tudo sozinha, na raça. Hoje, graças a Deus, eu tenho 3 escritórios, Pô, legal. né? O que eu não vejo que é todo mundo que tem a mesma chance de... Isso não foi sorte, né? Eu digo, sempre foi Deus, Claro. nunca foi sorte, né? Aham. E persistência, né? Batalha. Persistir muito. Pois é, não é fácil. Não é Começar fácil. do zero, né? É. Começar do zero. E sozinha, sem ter ninguém para lhe auxiliar para nada, ainda é mais difícil. Né? Porque você vai consultar quem? Eu tenho que aprender aqui. Como é que eu vou fazer? Aprender só, estudando, lendo, né? Eu sempre gostei muito de ler, não sei se porque minha mãe era Professora. professora de letras e ela sempre comprava livros. E eu acho que foi isso que me motivou a ir para a área de direito, porque eu sempre amei muito ler. Minha grande paixão é a leitura. Na escola, eu me destacava em produção de texto e literatura. Então, para mim, foi uma facilidade muito grande, né, quando eu entrei em direito, na questão da interpretação da leitura. Ah, imagino. Eu também tive essa facilidade. Sempre gostei de ler assim. Literatura, livro de esporte. Ler é fundamental, né? Para você interpretar, para você escrever bem, né? E é bom a gente contar aqui essas histórias de superação. Tem São muita gente que não estimulantes. conhece É. a sua história, que hoje vai ficar conhecendo, né? Que eu queria muito trazer isso aqui também, para que isso lhe aproximasse da sociedade, para ver que um delegado não está Uhum. distante da sociedade, né? Também. A sua história é muito bonita,
de persistência, dedicação, também não veio de uma família de berço de ouro. Tudo Não, que você jamais. conseguiu com esforço. E eu queria que E você faria tudo de novo. deixasse uma palavra de incentivo para quem quer fazer concurso público e para seus alunos aí. Veja, mais uma vez agradecer você aí pelo convite. Foi um podcast assim que gostei muito de bater esse papo, né? Estou à disposição também para falar sobre outros assuntos mais para frente, caso vocês queiram. Muito sucesso, né? Que meus alunos aí curtam, sigam e compartilhem o trabalho da doutora Isa. E o que eu posso dizer para quem quer a carreira pública é que é uma carreira desafiadora, é uma carreira que não é fácil você conquistar o seu cargo, mas está longe, como eu disse no início, de ser impossível. Então, estagie, conheça o serviço público, conheça as carreiras, seja resiliente, confie em você, queira realmente dar esse passo, se planeje, tenha acesso a bons materiais. Hoje em dia eu não aconselho ninguém a largar emprego para ficar só estudando, porque às vezes o concurso pode sair quando você não esperar. Não tenha medo de fazer fazer prova. Não tenha preocupação nem medo de prestar contas a amigos, a família, a sociedade. O problema é seu. A reprovação, a aprovação, a aprovação ela já não vem pronta. Ela é um construído, é um tijolo por tijolo. A cada 2, 3, 4 meses de estudo, você vai olhar para trás e você vai ver o quanto você está sabendo mais, o quanto você está subindo, né? Em que degrau você já se encontra. E é um construído, não está pronto, é um construído. Acredite em você, se afaste de pessoas negativas, não deixa nunca de fazer aquilo que você gosta, principalmente uma atividade física, uma praia, se tiver possibilidade, uma viagem. Grande parte que estuda não tem muito acesso a muita coisa, mas confie. Se você acha que ainda não tem os requisitos, se você acha que é difícil nesse momento passar num cargo que você supõe ser mais elevado, faça para um cargo que tenha menos exigências e você use como cargo trampolim, como cargo meio, claro, mantendo a seriedade, o respeito à lei, o respeito à hierarquia, e depois você vai galgar novos cargos com maiores salários, mas também com maiores remunerações, né, responsabilidades, mas o concurso público, a meritocracia e o princípio da obrigatoriedade do concurso público, lá na Constituição Federal, foram 2 grandes eixos positivos que a nossa Constituição se finca e se baseou. É essencial o concurso público ser obrigatório e você vencer pelos seus méritos. A melhor coisa é você olhar para trás, você pode achar que o teu cargo não é tão valorizado como você gostaria que fosse, você pode achar que o que você ganha não é aquilo que você merecia ganhar, mas você olhar para trás e ver que você venceu por você, não tem você vê o seu nome no Diário Oficial, aí você chora, ri, confraterniza e vê que tudo valeu a pena, né? E que é muito bom se esforçar. E que, agora, às vezes o concurso público não é para você. E às vezes você precisa entrar para reconhecer isso. Então, as pessoas também podem ser felizes. O concurso público não é o cargo público não é um oásis, não é um nirvana, né? Mas você pode também ser feliz na iniciativa privada, advogando, né? A advocacia é uma profissão linda e desafiadora, né? Conheço muita gente que está bem na advocacia. Eu não gosto de pessoa negativa, né? Ser policial é difícil, o mercado de trabalho está difícil. Se você é bom, se você se qualifica, se você corre atrás, se você tem um bom relacionamento, network é fundamental hoje, né? Não tem como não se dar bem. Não tem como não se dar bem. Você se destaca. Né? Com certeza. Quando você dá seu melhor, quando você faz aquilo com maestria, com toda vontade, com toda segurança, você vai se destacar. Com certeza. Não tem erro, né? Com certeza. É só fazer o correto, o certo, de preferência, né? Não se deixar corromper, porque a gente sabe que o meio jurídico, no geral, é um meio um pouco corrupto, né? Então, se você tiver o mínimo de dignidade, mantenha ela quando você entrar em qualquer área que você for exercer, na advocacia, na magistratura, na polícia, seja lá onde for. Com certeza, concordo com você e é o pouco que eu tenho para passar para as pessoas.
Gente, eu vou finalizar hoje agradecendo aqui meu professor, eterno professor, do Dr. Cláudio Lameirão, Obrigado. pelo tempinho que ele tirou para vir aqui e passar esse conhecimento enorme aqui para mim também. Também estou aprendendo novamente com ele para vocês. E ficamos com o próximo episódio do Cafézano. Obrigada para vocês. Até o próximo episódio. Um grande abraço e um beijo.